Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, porque o Senhor... mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, mais uma vez, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel. Por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar meu povo Israel, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás de ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe fez saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem, e você descansar com os seus pais, ou seja, quando você morrer, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui o Senhor está mostrando o que iria acontecer no futuro, e aqui que a gente vê como que Jesus entra na história. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Como ele tirou a bênção sobre Saul, e Davi pôde ver. Agora, quanto a você, verso 16, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre. Diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim Natã falou com Davi. Senhor, mais uma vez nós queremos te louvar, te exaltar, te bendizer, e agora que abrimos a tua palavra, fala conosco, Senhor. Abençoa o nosso coração. Assim oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, por favor. Eu pedi para o pastor Cláudio colocar aqui para vocês. O que é isso aqui? Uma casa, né? Uma casa de fazenda, talvez. Mas é uma casa. E para que a gente constrói uma casa? Para morar, para ser uma habitação.
E Davi estava numa casa boa, confortável. O texto diz que era um palácio. Um palácio é uma casa boa. Não é? Quem aqui mora num palácio? Não precisa levantar a mão, não. Né? Tem gente que mora num palácio. Não é uma casinha, é uma casona, uma casa grande. Mas Davi tinha construído um palácio para ele. Tinha muitos funcionários, era muito grande. E aí um dia, ele pensou, puxa vida, eu moro numa casa tão boa. Olha que casa confortável que eu moro. Né? Olha, tem até a ovelhinha aqui que ele pôs. Tem as galinhas aqui, cadê a galinha? Cadê a galinha, professor Cláudio? Estava aqui, em algum lugar. Não, tinha uma galinha. Ela sumiu. Está chocando. Estava aqui também, né? Mas era tudo do bom e do melhor. Ele tinha. E ele começou a pensar, puxa vida, eu tenho tudo o que eu preciso. Mas a casa de Deus não tem casa. Deus não tem casa. A casa de Deus está numa tenda. A casa de Deus está num lugar que eu não gostaria que ela estivesse lá. E talvez nem Deus quisesse que ela estivesse ali. Então Davi chega para o profeta Natã e diz, olha, Natã, eu queria te dizer uma coisa. Eu estou vendo que a casa de Deus, a arca de Deus, a arca da aliança de Deus, Deus não tem tenda, Deus não tem uma moradia, está em tenda. Eu queria construir para Deus uma casa. Natã, como eu e você muitas vezes faz, responde assim prontamente, claro, constrói uma casa, faz o que estiver no seu coração, deixa Deus te usar, essas frases aí, né? Não é sobre você, essas frases que são do momento aí, da época, né? Da hora. E então, Natã foi para casa. Quando ele chegou em casa, que nós lemos, Natã foi surpreendido pelo Senhor. E o Senhor disse para ele, no verso 5, naquela mesma noite, ou seja, no mesmo dia que Davi disse para Natã, à noite, o Senhor disse para Natã, vai e diz para o meu servo Davi, diz para ele que não é nada disso que ele está pensando. Já aconteceu isso com você? Você queria fazer uma coisa para Deus, uma coisa assim extraordinária, um evento, ou sei lá, fazer algo extraordinário para Deus, e aí de repente o Senhor vem e fala assim, quem mandou você fazer isso? Eu não falei nada. Eu não falei para você vir para cá. Eu não falei para você mudar para essa casa. Pastor Cláudio, ele vai mudar de novo. Eu falei, Gustavo, falei para ele, não vou me ajudar não. Não vou ajudar não. Terceira vez, quarta vez que ele vai mudar agora. Todo ano ele muda. Ó, eu estou ficando forte já de tanto ajudar ele para a mudança. Eu não senti falta. Mas gente, se Deus falou uma coisa para você, fazer, faça. Mas se não foi Deus, melhor não fazer. Lembra de Saul? Quando o profeta começou a demorar, o profeta Samuel, começou a demorar, aí Saul disse, olha, o povo começou a dispersar. Então, eu fiz para que o povo não se dispersasse, eu fiz o sacrifício. Deus não tinha mandado ele fazer sacrifício, ele não tinha autoridade para fazer sacrifício, ele não era o profeta, nem o sacerdote, ele não podia fazer sacrifício, e ele fez o sacrifício. O que aconteceu? Perdeu o reino. O profeta Samuel disse para ele, por causa disso, Deus desprezou você
e você não vai mais ser rei. Vai vir outro reinar no seu lugar. Decisões erradas, precipitadas. Decisões que não foram direcionadas por Deus. Decisões que foram tomadas no impulso, como Davi fez, no impulso. Eu vou construir uma casa para Deus, mas Deus não falou nada para construir para ele. Construir uma casa para ele. Deus não disse isso. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando para nós. Precisamos estar sensíveis para ouvir a voz de Deus. Nos dias de hoje tem muitas vozes falando por aí. Nós precisamos estar atentos ao que Deus quer falar conosco. A voz mais forte nos dias de hoje se chama celular. Deus fala através do celular? Sei não, né, pastor Silas? A cara dele, sei não. Deus pode usar um instrumento como esse para falar conosco? Claro. Deus pode usar o que Ele quiser para falar com a gente. Só que, com Elias, Deus não estava no barulho, não estava no terremoto, Deus estava no cicio suave. Deus falou com ele na calmaria. Deus usa meios para falar conosco. Esteja atento à voz de Deus. Eu ontem encontrei com o nosso superintendente aqui na casa. Não sei se vocês sabem, agora o escritório da igreja e o escritório do distrito é aqui na casa onde o pastor Métio morava. Nós botamos para fora o pastor Métio e agora aqui o distrito, o escritório da igreja é aqui. Se você quiser vir me visitar, estou aqui, ó, nessa casa aqui. Ó. E aí encontrei com o nosso superintendente ontem. E ele queria me mostrar um negócio, falou, meu celular não está aqui agora. Porque ele está no período sabático dele, então ele está tirando o celular. Você não vai conseguir falar com ele. Ele está tirando o celular. Desconectar. Ele vai ficar 4 meses fora. Volta só em setembro. Mas ele está tentando desconectar. E ele falou para mim, puxa, ó, desculpa, mas meu celular nem está aqui. Mas interessante. Para a gente estar num período com Deus, um tempo com Deus, a gente precisa tirar as outras vozes. Aquilo que nos atrapalha. E Davi, nesse impulso de querer construir uma casa para Deus, ele então, o Senhor disse para Davi, você quer edificar uma casa para mim? No verso 5, você vai construir uma casa para mim? Como que ele disse? Eu não falei nada disso. Eu não mandei você construir casa para mim. E aí ele começa a contar a história. Desde a época, desde que tudo começou, eu estou morando em tendas. Porque lembre-se, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, onde Deus estava. E eles faziam a arca como aonde a arca estava simbolizava a presença de Deus. E então, Davi pensou, puxa vida, não era muito melhor se Deus estivesse numa casa? Mas não era o momento, não era a hora, não era o que Deus queria, não era a vontade de Deus. E aí no verso 6 diz que em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar que andei com os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei da malhada, de cuidar de ovelhas, para ser pastor de ovelhas. Eu te tirei de lá, agora para ser
príncipe sobre o povo. Cuidar do povo. Servir o povo era o que Deus estava chamando Davi. Eu fui com você por onde você andou, tirei os seus inimigos. Verso 10, preparei lugar para o meu povo, e o plantei, e habitar no lugar, e não jamais ser abalado, perturbado, como aconteceu anteriormente. E então, o Senhor estava dizendo para ele que quem iria construir uma casa para Deus iria ser o descendente de Davi. Hoje a gente sabe que foi Salomão, o seu filho, que construiu o palácio, a casa para Deus. Ele que construiu. Mas não foi ele. Só que Davi tinha um amor tão grande pela causa de Deus, que ele reuniu todos os recursos necessários para construir. Ele juntou todo o dinheiro que precisava. Segundo as contas, hoje dá mais de 2 bilhões de dólares, o que Davi reuniu para construir o templo do Senhor. Mas ele não construiu, seu filho que construiu. Muitas vezes nós vamos plantar sementes e nós não vamos ver aquilo acontecer. Uma das conversas que nós temos aqui na igreja é com respeito à nossa escola. Nós não estamos plantando sementes. O que vai acontecer no futuro? Quem vão ser no futuro? As crianças de hoje. Quem é que elas vão ser no futuro? Estamos plantando sementes. Talvez nem eu nem você vão ver. Talvez os nossos filhos, nossos netos vão ver algo extraordinário acontecendo na vida deles. Mas o Senhor queria que ele entendesse a importância de ser direcionado por Deus, de ouvir a sua voz, de ser guiado pelo Senhor. Agora, algumas lições que nós tiramos, e eu passei o texto para a Gabriela, que está traduzindo, deram 19 páginas, e eu falei, eu não vou pregar tudo isso não. Ela falou, vai dar 3 horas de culto. Eu falei, então, eu vou dar uma reduzida. Mas eu queria que vocês tivessem essa compreensão da ideia do que o Senhor quer fazer e falar conosco hoje. Mas algo importante para nós é que o Senhor chamou Davi para unificar Israel. O povo estava dividido. Preguei isso semana passada. O povo estava dividido. Então, no capítulo 5, Deus chama Davi. Todas as tribos se uniram e disseram, queremos que você seja o nosso, quer dizer, que a vossa majestade, né, o rei Davi, não posso falar você, né, a vossa majestade possa nos liderar, nos conduzir. Segundo, Davi teve uma percepção da casa de Deus. Havia uma necessidade, por mais que não era a vontade de Deus, mas Davi viu. E depois, no futuro, aconteceu a construção do templo. Mas ele percebeu o que estava acontecendo. E eu estava com o Lúcio, nosso irmão que faz a tradução dos cultos, e ele dizia, pastor, nós precisamos de mais gente para me ajudar aqui. Se você gosta de transmitir culto online, procura o nosso irmão Lúcio, fala comigo, nós precisamos de mais gente para ajudar lá. Porque todo culto, ele é transmitido, os 2 cultos, na verdade, né? Das 9 e das 10h45. Nós precisamos de gente. Quer servir? Olha, tem uma oportunidade agora fresquinha. Então pode servir nas crianças, na recepção, você pode servir aonde Deus te chamar. Mas essa percepção, essa visão das coisas de Deus, Davi teve. Só quem está envolvido no reino de Deus vai perceber uma necessidade. O pastor Marcelo viu a necessidade. Moradores de rua americanos não têm comida. Como que os brasileiros podem ajudar? Dando comida para eles. Toda sexta-feira, quantos anos já, Evandro, que está distribuindo comida? Sexta-feira? 4 anos. 4 anos, gente. Distribuindo comida? Toda sexta-feira? Sem falhar. Aí agora, quando está tendo jogo lá no estádio do Orlando City,
Agora vai para o parque. Como é que chama aquele parque lá que a gente foi? Não, não é Lequiola. É Lequiola? Lequiola, obrigado, Ana. Lequiola, vai lá. Lequiola, não sei. Vai lá, distribui comida. Olha que oportunidade que você pode participar. É simples. Pega uma marmitinha de comida, entrega com garfo e faca e dá uma garrafinha de água. Olha que simples. E pode orar também. Pode orar em inglês, pode até exercer sua fé em inglês. Olha que bênção. A maioria americanos, quer dizer, 98% americanos, um ou outro que fala espanhol, não é verdade? Oportunidade que você pode servir. Terceiro, Davi ouviu e obedeceu à voz de Deus. Davi podia ter dito, não, eu vou construir, o senhor falou que não é para construir, mas eu vou construir. Eu vou fazer mesmo assim. Ouvir e obedecer. Quem obedece é feliz. Quem desobedece, sofre. A importância da gente obedecer. Agora, Deus chama Davi de servo. Você viu o meu servo Davi? Fala para o meu servo Davi. Interessante. Você sabe o que significa a palavra servo? É a mesma palavra, a raiz da palavra escravo. Ele era rei sobre Israel, mas estava para servir o povo de Israel. Aí que vem a palavra administração. Administrar é você ministrar através de uma empresa. É você servir através de uma empresa que Deus colocou nas suas mãos. Então Davi era um servo do Senhor. O que Deus falava para ele fazer, ele fazia. A obediência de Davi. Deus chama Davi de servo. Quinto, que a gente aprende nesse texto, Deus promete uma casa para Davi. Além de construir um templo no futuro, através do seu descendente, Deus está dizendo agora, eu vou construir uma casa para você. Só que essa palavra casa tem muitas implicações. E por isso que eu trouxe a casa para vocês verem, e nós cantamos da casa, nós somos casa do Senhor. A palavra no original é hebraico, bait, sei lá, se é assim que pronuncia. Não é simplesmente uma casa física, mas uma dinastia, ou seja, por gerações, a casa de Davi, os filhos de Davi, netos de Davi, bisnetos, gerações, iriam estar no trono. Iriam estar servindo o Senhor por gerações. Quando a gente abre o livro de Mateus, está lá que Jesus, filho de Davi. Jesus foi chamado de filho de Davi. O cumprimento da promessa de Deus aconteceu por gerações. E então Jesus, aonde ele ia, o cego disse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Lembra disso? Olha o que Deus prometeu. Queria construir uma casa, não física, mas gerações, uma dinastia da bênção de Deus sobre a vida de Davi. Jesus ficou conhecido como filho de Davi. Deus prometeu trazer paz e descanso a Davi pelo livramento dos inimigos. Olha que bênção. Deus trouxe livramento para a casa dele. Deus deu descanso para Davi dos seus inimigos. Quanto que Davi lutou? Quanto que ele guerreou? Quanto que ele fez? Agora, o texto diz que Deus iria dar descanso para Davi dos seus inimigos.
Como a gente gostaria de ficar livre do diabo e das trevas. Graças a Deus, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. Mas temos um inimigo que luta o tempo todo para nos atingir, para nos ferir. Mas o Senhor está dizendo, olha, eu vou te dar descanso dos inimigos. Não vou tirá-los, mas vou te dar paz. Paz e descanso. Oitavo, o cumprimento da promessa vai acontecer após a morte de Davi. Era a descendência de Davi que iria conquistar o que Deus estava prometendo. A promessa de Deus talvez vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos. Não sei. Deus é que sabe. Deus é que lidera a nossa vida, nos conduz. Eu estava lembrando de na sexta-feira, compartilhei com alguns irmãos, foi uma sexta muito difícil para mim. Porque foi quando meu pai iria completar 80 anos de vida, 82 anos de vida. E ele já faleceu faz 16 anos. Morreu em 2010. E eu, quando vi a data, aquilo foi muito forte para mim, muito impactante para a minha vida. E eu fiquei pensando, a primeira vez que meu pai me ensinou a andar de bicicleta, eu estava com as rodinhas, quem lembra das bicicletas com rodinha? Lembra disso? Tinha rodinha, e aí eu estava lá andando de bicicleta, e ele segurando no banco, eu andando, ele segurando. Aí ele soltou a mão, e eu continuei andando. Aí eu falei, não solta não, pai, não solta não. Ele falou, pode ir, Flávio, pode ir. Olha que interessante. Essa é a ideia, de que eles estão nos lançando ao mundo. O meu pai talvez seria a primeira pessoa a estar aqui para me visitar quando eu mudei de país. Quando meu irmão Alexandre mudou de cidade, que morava em Campinas, e ele mudou para o Mato Grosso, para Rondonópolis. Não, Primavera do Leste. Uma cidadezinha minúscula. Eu nunca tive a oportunidade de ir lá, mas meu irmão mudou. Na semana seguinte, meu pai estava lá. Ele queria ver onde ele estava precisando de alguma coisa, qualquer necessidade, ele ia estar ali, estar presente. O cuidado que ele tinha com os seus filhos. Ele não viu o que eu estou vendo hoje. As minhas filhas fizeram, a mais velha já fez faculdade, já se formou, a mais nova agora está na faculdade. Meu pai iria ficar feliz com isso. Ia ser algo extraordinário. Ele não viu. Talvez eu não vá ver muitas coisas que elas vão fazer, mas estamos plantando sementes. Gerações vão ser abençoadas através da nossa vida, do nosso testemunho. Talvez uma pessoa que você compartilha a palavra de Deus, fala de Jesus para alguém. Eu gosto de estar com o Bill. A gente normalmente anda de bicicleta de segunda-feira. É minha folga. Ele já aposentado, ele tem folga todo dia, né? Então, a gente vai andar de bicicleta de segunda-feira. Se você quiser andar com a gente, é convidado. E aí, a gente sempre vai comer em algum lugar. E da última vez, ele começou a falar de Jesus para alguém. E olha que oportunidade. Ele sempre conecta com alguma coisa. Ou o nome da pessoa, ou o cabelo da pessoa, ou a roupa da pessoa. Ele sempre conecta com alguma coisa para falar de Jesus. Como é importante isso para nós. O cumprimento da promessa vai acontecer depois, gerações futuras. E a minha filha já disse para eu terminar o culto. Nona, Deus disse que seria o pai do filho de Davi. Ou seja, ele iria cuidar do filho de Davi.
Davi não ia estar mais. Deus ia cuidar dele. Um pai que cuida, um pai que se importa, um pai que ama, mas ele também disse que se ele fizer coisa errada, ia corrigir. Talvez ele ia ter uma vara celestial, né? Como eu tinha a minha com as minhas filhas, eu tinha um chicote, né? Elas lembram bem do chicote, né? Porque sofreram com esse chicote. A Sara nem tanto, mas a Júlia mais velha, ela levou bastante chicotada, né? Aquela de cavalo, sabe quando você anda a cavalo? Eu tinha um chicote desse tamanho, assim, mais ou menos em casa. Eu comprei, já contei para vocês, né? Mas, a relembrar, eu estava na loja comprando e o meu padrinho de casamento apareceu. Eu já ia pagar, ele apareceu ali. Oh, e aí, você está fazendo equitação agora? Está andando a cavalo? Falei, não, não, é para outro propósito. Mas o que é que você vai fazer? Para corrigir minhas filhas. Não faz isso não. Foi fácil, elas precisam. A Júlia precisou mais, mas... Mas Deus deu um chicote celestial para corrigir Salomão. Ele mesmo ia ser pai, ia corrigir, ensinar. Filhos que não são corrigidos, a Bíblia diz em Provérbios que envergonham os seus pais. 10ª, Davi perdeu o trono por desobediência. Saul perdeu o trono por desobediência. Davi ganhou o trono por obediência. Saul perdeu o trono por querer fazer por si mesmo, sem ouvir a voz de Deus, sem obedecer a voz de Deus. Davi ganhou o trono por obedecer a voz de Deus, por seguir o que o Senhor fazia. E a última, Natã, no verso 17, ele relatou a Davi tudo o que Deus tinha dito. O profeta, ele tem a função de anunciar a palavra de Deus. O que Deus falou, ele tem que falar. E foi o que Natã fez. Como nós precisamos de Natãs nos dias de hoje. Quem é que Deus usa para falar com você? Quem é que Deus usa para falar ao seu coração, para te ajudar na sua vida? Qual Natã que Deus está levantando para falar ao seu coração? E eu concluo dizendo, todos nós temos boas intenções, mas nem sempre é a vontade de Deus. As nossas boas intenções precisam ser submetidas à vontade e à direção de Deus. Precisamos estar mais atentos para ouvir a voz de Deus, talvez desconectar um pouco mais. Há muitas vozes por aí. Onde está Natã? Homens e mulheres usados por Deus para falar da parte de Deus. Não falar o que Deus não disse, mas falar o que Deus está dizendo. E a última, se Deus promete, Ele cumpre. Vamos ficar de pé? Lucas 1, 32 e 33 diz: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Estava falando sobre Jesus. O anjo apareceu e disse para Maria: Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre toda a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A promessa de Deus se cumpriu. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nesta manhã nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, te louvar, Senhor, pela bênção do Senhor sobre a nossa vida. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que nós ouvimos hoje. Que o Senhor nos ajude a estarmos sensíveis à tua voz, a não ficarmos andando para cá e para lá, tentando achar um profeta, tentando achar uma voz para nos direcionar, como muitos fazem. Mas, Senhor, nos ajude a estarmos plantados, enraizados na Tua Palavra, que nós possamos
ter a Tua palavra como a nossa âncora, o nosso firme fundamento, como nós cantamos aqui, para que esses ventos de doutrina, como diz a Tua palavra, não tire a nossa atenção, não tire, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, como igreja do Senhor. Abençoe as nossas vidas, abençoe nosso coração e guarda-nos, Senhor, pelo Teu poder. E eu quero pedir que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, desde agora e para sempre.